Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas análises explicativas. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas histórias incríveis que, muitas vezes, estão escondidas bem debaixo dos nossos narizes. É fascinante pensar como os blocos de concreto e as grandes obras pelas quais passamos todos os dias frequentemente ocultam legados históricos que são simplesmente indispensáveis para entendermos de onde viemos. Então, vamos lá descobrir o que o nosso material-fonte revela sobre duas das mentes mais brilhantes que este continente já viu. Para quem mora ou já visitou o Rio de Janeiro, o Túnel Rebouças é figurinha carimbada, certo? É aquela obra gigantesca, super famosa da infraestrutura moderna que liga as zonas norte e sul da cidade. Mas parem e pensem por um segundo. Quem realmente foram os homens que deram nome a essa obra? Por trás de todo aquele asfalto e concreto, existe uma trajetória de pura resistência e genialidade que, literalmente, ajudou a moldar o nosso país. Estes são André e Antônio Rebouças, verdadeiros pioneiros do século XIX. Nascidos na Bahia, com apenas um aninho de diferença ali entre eles, o André em 1838 e o Antônio em 1839, eles se tornaram os primeiros engenheiros negros do Brasil. Mas a grande pergunta é, como eles conseguiram alcançar uma posição de tanto destaque num período tão, mas tão complicado da nossa história? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar um pouco e analisar o terreno hostil onde essa família brilhante floresceu. E qual era exatamente o clima da época? Imaginem o Império do Brasil ali por volta de 1822. É absolutamente crucial a gente visualizar esse cenário. Era uma sociedade profundamente enraizada na escravidão. A economia era agrária, focada em exportação e dependia massivamente do trabalho escravizado. As oportunidades profissionais já eram raras por natureza e para pessoas negras, a ascensão social era bloqueada por barreiras estruturais fortíssimas. Foi exatamente por esse campo minado que os irmãos tiveram que navegar. Mas olha que coisa incrível. O alicerce para superar essas barreiras gigantescas começou dentro de casa. O pai deles, o Antônio Pereira Rebouças, tinha uma história de vida que por si só já daria um filme. Ele era neto de uma mulher escravizada que conseguiu alforria e de um alfaiate português. O cara se tornou um brilhante advogado autodidata e conseguiu uma autorização super especial para advogar no país inteiro. Além de ser um intelectual super respeitado, ele bateu de frente e combateu ativamente os traficantes de escravos na Bahia. Foram a lealdade política e as economias suadas desse pai que bancaram a educação avançada dos filhos lá na Europa. E essa profunda base de afeto e respeito está eternizada nas páginas dos diários do André Rebouças. Tem um trecho que diz assim: "Cada dia cresce minha gratidão pelo amor, pelo dever, pela dedicação até o sacrifício que ele empregou na minha educação." Dá para sentir o peso disso, né? Essa admiração era o grande motor deles. A influência do pai foi literalmente o combustível que impulsionou os irmãos a buscarem a excelência sem parar. E nossa, como eles alcançaram a excelência! Foi uma sucessão atrás da outra de obras faraônicas. Em 1854, eles entram na escola militar. Depois de se especializarem na Europa, voltam para o Brasil em 1862 e já começam a transformar a geografia nacional. Em 1866, o André resolveu crises seríssimas de abastecimento de água no Rio de Janeiro, construiu as docas da Alfândega e, na verdade, até um torpedo bélico ele criou, e com sucesso, durante a Guerra do Paraguai, acreditem se quiser. Mais para o sul do país, eles projetaram a monumental ferrovia Curitiba-Paranaguá. Eles não estavam só desenhando plantas em escritórios, eles estavam amarrando as pontas de um país de dimensões continentais. E o trabalho braçal, a escala física de tudo isso, era uma coisa absurda. Pensa no que é furar a rocha maciça da Serra do Mar para construir túneis ferroviários naquela época. Exigia uma matemática impecável, claro, mas também uma coragem enorme para domar a própria natureza. Só que, de forma muito triste, uma tragédia quebrou essa dupla imbatível. O Antônio pegou febre tifoide e nos deixou muito cedo, aos 35 anos de idade, antes de ver sua maior obra finalizada. A partir desse baque, o André teve que seguir em frente sozinho, carregando nas costas o peso e o legado dos dois. Parte 1. A realidade do racismo. Genialidade em meio ao preconceito numa sociedade escravocrata. Bom, é aqui que a gente esbarra num baita paradoxo na vida dos Rebouças. Eles faziam parte de uma elite intelectual, conviviam com o imperador, mas a discriminação sistêmica batia na porta deles todo santo dia. E os bastidores do governo deixam isso muito claro, de uma forma até revoltante. Para vocês terem uma ideia, os colegas brancos deles recebiam dinheiro do governo para fazer viagens de estudo na Europa.
Já para os irmãos Rebouças, esse benefício foi negado, o que forçou o pai deles a tirar do próprio bolso. Como se não bastasse, o André recebia um salário inferior ao do engenheiro inglês que ele mesmo substituiu na obra das docas. Ou seja, a competência dos caras era inegável, mas o preconceito estrutural era um muro com o qual eles trombavam o tempo todo. E se engana quem pensa que isso era exclusividade do Brasil, viu? O material fonte traz relatos bem amargos das viagens do André para fora do país. Lá em 1873, durante uma viagem a Nova York, ele sentiu o peso da segregação na pele. Ele só conseguiu se hospedar num hotel sob a condição rigorosa de que jamais pisasse no restaurante para fazer suas refeições. Ele foi literalmente barrado na porta de vários teatros da cidade. O motivo? Exclusivamente a cor da sua pele. Parte 2. A Cruzada Abolicionista. Construindo a infraestrutura moral do Brasil. Depois de sentir essas barreiras na pele e de enfrentar a dor de perder o irmão, o André virou a chave. Ele pegou toda aquela genialidade de engenheiro e decidiu desmontar outro tipo de estrutura, a instituição da escravidão. E a estratégia dele era fascinante, parecia um lobby de altíssimo nível. Primeiro passo, ele usava o prestígio que tinha conquistado para circular nos eventos da alta sociedade, como na noite de gala da estreia da ópera O Guarani, e ficava pertinho das figuras de poder. Segundo passo, manjando muito de economia, ele ia lá e convencia a elite política e empresarial de que o modelo escravagista e os latifúndios eram ruins até para o bolso deles. E o terceiro passo, ele servia como uma ponte direta, ligando as associações ativistas diretamente ao alto escalão do governo. E, gente, para derrubar um sistema tão complexo, uma tática só não dá conta do recado. O movimento precisava de frentes diferentes. Por um lado, a gente tinha o André Rebouças, com toda aquela diplomacia sofisticada, usando argumentos econômicos para tentar mudar as coisas de dentro para fora, nos salões da elite. Por outro lado, existia o estrondo combativo do grande aliado dele, o José do Patrocínio. Ele era um farmacêutico que foi impedido de atuar na medicina e que usou as páginas do jornal Gazeta da Tarde para incendiar a opinião pública e arrastar multidões para grandes comícios. Eram dois estilos completamente opostos, mas que se encaixaram e se complementaram com uma perfeição absoluta. E todo esse engajamento não foi em vão. Ele criou uma verdadeira avalanche. Para colocar isso em perspectiva, pensem no número 300. Esse é o número de associações abolicionistas que pipocaram por todo o país no intervalo de apenas 10 anos, entre 1878 e 1888. Graças a figuras como Rebouças e Patrocínio, o que antes eram apenas vozes isoladas se transformou numa rede colossal de comitês e clubes pressionando o sistema sem descanso. Toda essa movimentação desagou na criação da Confederação Abolicionista lá em 1883. O manifesto que eles lançaram, que carrega a assinatura do André, é um soco no estômago de tanta lucidez. O texto destrói completamente aquela conversa fiada de que o escravizado tinha alguma dívida moral com o escravizador. Prestem atenção nessas palavras. O que deve ele ao senhor de seus pais? Noções de moral? Ele foi criado na senzala. Noções de bondade? Negaram-lhe até o leite materno. É, sem dúvida, a desconstrução mais letal de toda a justificativa escravocrata que existia na época. Tudo isso nos deixa com um pensamento muito poderoso para encerrar. Afinal de contas, será que a palavra infraestrutura significa apenas erguer estradas e portos? Ou será que os maiores monumentos de um país também envolvem pavimentar o caminho para a liberdade humana? Antônio e André Rebouças não foram apenas engenheiros civis, eles foram verdadeiros arquitetos morais do Brasil. Eles levantaram as bases físicas de um país continental e ao mesmo tempo dedicaram a vida para construir uma nação mais justa e humana. É uma história que merece ser conhecida e celebrada por todos nós. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.